nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Som. Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã, amém? Hoje nós temos um culto especial, um culto em comemoração ao aniversário da Reforma Protestante. Se você estava atento aí aos avisos durante as últimas semanas, ou estava atento às redes sociais, você já deve saber que hoje nós temos um motivo a mais de comemorar, é o aniversário de 504 anos da Reforma Protestante. Aprove ao Senhor que justamente no dia 31, esse ano, 31 de outubro, calhasse aqui o nosso culto de domingo. E hoje a gente tem um culto organizado pelo Ministério de Ensino e nós vamos, além do que a gente já faz nos domingos tradicionais, vamos celebrar também a Reforma Protestante. Esse evento, não só um evento histórico, mas uma verdadeira intervenção de Deus na sua igreja, que nos permitiu estarmos aqui louvando ao Senhor e tendo a sua palavra como direcionamento, como guia das nossas vidas, amém? Então, vamos celebrar essa manhã, é uma manhã especial. Pela manhã e pela noite nós celebraremos o aniversário da Reforma Protestante aqui juntos. E eu queria começar nosso culto pelos avisos. Aqui é o aviso do nosso culto, pode passar esse. Hoje nós teremos uma mente cativa à palavra de Deus nos domingos pela manhã e pela noite. Aqui os avisos. Grupo de evangelismo, Ministério de Evangelismo,
No sábado, dia 6 de novembro, às 15h30, o pessoal do Ministério de Evangelismo estará lá na Rua General Mourão Filho, 478, uma tarde evangelística e de intercessão pelo Capuã, nossa congregação e pela comunidade do Capuã. Se você ainda não conhece o Ministério de Evangelismo da nossa igreja, é uma oportunidade de você se fazer presente, conhecer o trabalho dos irmãos, aí no sábado, dia 6 de novembro, às 15h30. Campanha de Natal, já estamos aí adentrando o mês de novembro e a gente já começa a pensar no Natal e a gente vai fazer uma campanha de doação de brinquedos e de Bíblias. Então, procure o pessoal do grupo de ação social da igreja, que é quem está à frente desse movimento, dessa campanha, para fazer a sua doação de brinquedos e de Bíblias para as ações que nós teremos aí no período de Natal. Só isso? Amém, meus irmãos. Que bom estarmos aqui nessa manhã louvando ao Senhor, uma manhã de chuva, né? E isso acaba trazendo alegria. Todo nordestino, todo cearense gosta, né, de amanhecer com a chuva. Eu estava hoje pela manhã, pastor, acordei, né, e vi a chuva pela janela e pensei, depois de 2 anos de tanto sofrimento, né, será que aprouve ao Senhor nos abençoar, e inclusive com a estação chuvosa prolongada? Será que aprouve ao Senhor já adiantar a nossa estação chuvosa já para o início de novembro e dezembro, depois de tanto sofrimento? Então esteja em oração para que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a nossa terra, sobre esse povo sofrido. Quem sabe o ano de 2022 seja um ano de alegria, um ano de celebração para mim, para você, para o sertanejo que celebra com a chuva. E se isso acontecer, será fruto da graça do Senhor que não se aparta de nós em um só segundo. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. E aí nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Queria que você trouxesse à memória aqueles aspectos da sua vida em que você tem desagradado ao Senhor. Esse é um exercício que tem que ser comum, rotineiro na vida do cristão, a confissão de pecados. Nós somos libertos da escravidão do pecado pela salvação, mas nós ainda continuamos com as nossas deficiências, continuamos desagradando ao Senhor, e isso tem que ser rotina na vida do cristão. Parar e colocar diante do Senhor aquilo que tem desagradado a Ele, as nossas falhas, aquilo que nós ainda não conseguimos superar. Então traga à sua memória nesse momento aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você ainda tem falhado diante do Senhor, e faça uma oração em confissão de pecados. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos, faça agora uma oração de confissão. Você inicia a oração, logo a seguir eu faço o encerramento. Deus amado, Pai Santo, nós queremos, Senhor, diante do Teu altar, confessar, ó Deus, os nossos pecados e dizermos, Senhor, que nós nada somos sem o Senhor e que a todos os dias, Pai, nós temos desagradado o Teu Espírito Santo, mas como, Senhor, homens e mulheres que foram libertos, Pai, que foram resgatados das trevas, nós queremos, ó Pai, confessar nossa situação, nossa condição de pecadores e clamar novamente pela Tua graça, pelo Teu perdão. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a cada dia na caminhada cristã. Que a Tua mão, ó Deus, segure na nossa, que a Tua graça não se aparte de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver conforme a Tua palavra nos ensina. E que o Senhor molde o nosso caráter, ó Deus, ao modelo do Teu. Nos ajuda, Senhor, na caminhada. E que, ó Deus, esse exercício de confissão, ó Deus, de reconhecimento da nossa condição de pecador, seja algo presente na nossa vida, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Muito obrigado, e assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, queria convidar você a ficar de pé, se você puder, para fazer uma leitura bíblica junto comigo. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos
Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nós vamos ler os versos 16 e 17. Esses versos tratam de um assunto muito pertinente ao tema da reforma protestante. Então leia comigo Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com os cânticos e exaltar o santo nome do Senhor. Deus nos amou primeiro e é por isso que nós estamos aqui hoje e podemos celebrar o nome dele. Amém? Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. De novo. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Canta, igreja. Tudo entregar aos seus pés, vou me... Mais uma vez. Tudo entregar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me
lançar, tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus. Pela fé tudo se fez, pela fé não somos nada. Amém? Pela fé foi o universo formado, pela fé o vazio foi criado, pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados, pela fé dia a dia transformados, crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Pela fé os cativos são libertos, pela fé os doentes são curados, pelo poder que há em Jesus. Pela fé na fraqueza somos fortes, pela fé não temeremos a morte, crendo naquele que venceu, crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar. Nosso Redentor vivo está e na terra se levantará.
nossa fé está firmada sobre a rocha e permanecerá. Nosso Redentor vivo está e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha e permanecerá. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa. De novo, levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa. Vamos mais uma vez, só a igreja. Levantamos. Glória a Deus. Ele é o autor. Sem olhar pra Ele. Em quem? Em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cantamos sobre redenção, cantamos sobre fé e vamos para uma outra sola, que é a sola da graça. Hein? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra
fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los a fazer mais uma leitura bíblica. Dessa vez nós iremos fazer uma leitura em uníssono, tá? Em uma só voz, para que nós não tenhamos divergência de traduções. Nós vamos contar aqui com a ajuda do telão. O Vinícius vai nos ajudar aí, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, nós vamos fazer a leitura em uma só voz, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor, dessa vez com os nossos dízimos e ofertas. Esse é um momento também de adoração a Deus, de reconhecimento de que tudo que nós temos vem do Senhor, é fruto da sua graça. Então, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, venha até aqui e deposite com alegria na casa do Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe brandar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Amém. Vamos orar ao Senhor em agradecimento. Deus amado, Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas aqui depositadas na tua casa. Que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria àqueles, Senhor, que administram esse dinheiro, para que ele seja, Senhor, empregado na manutenção da tua casa, na propagação do teu reino, Senhor, e, ó Deus, no socorro aos necessitados.
Muito obrigado por tudo, assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós fizemos uma oração no início do culto acerca da confissão de pecados, e agora eu queria convidar você a fazer uma oração de gratidão, uma oração em ação de graças. Esse é um momento que também deve fazer parte da vida do cristão, o momento de você trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, aquilo que Ele tem feito, aquilo que o Senhor representa na sua vida. Então traga à memória agora, traga ao seu coração os motivos de gratidão ao Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração em ação de graças ao Senhor. Oremos a Deus. Deus amado, Pai Santo, nós te somos gratos por todas as coisas, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, que nos reconciliou contigo, Pai. Somos gratos pelo alimento, Senhor, que o Senhor não tem deixado faltar nas nossas mesas. Gratos, Senhor, pela saúde. Gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Porque nos momentos felizes o teu Espírito Santo nos alegra e nos momentos de angústia o teu Espírito nos consola. Nós te somos gratos, ó Pai, por todas as coisas, e que o Senhor, ó Pai, nos ensine a ter, ó Pai, um espírito agradecido a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado da Tua igreja. Assim nós te oramos com toda a gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ouvir a mensagem musical, e esse já é um momento de você preparar o seu coração para a palavra de Deus que será ministrada logo em seguida. Vamos ouvir a mensagem musical louvando ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Se com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabendo
defesa. Se temos de perder família, bens, poder, que embora a vida vá, por nós Jesus está. E dá-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós iniciamos o culto informando que hoje é um culto festivo, também em comemoração ao aniversário de 504 anos da Reforma Protestante. Então nós vamos ter um momento com o pastor Tiago Sanches, que vai nos falar um pouco sobre a Reforma Protestante, sobre esse legado que esses homens e mulheres de Deus, usados pelo Espírito Santo há 504 anos atrás, nos deixaram. Eu queria convidar aqui o pastor Tiago Sanches, que nos trará uma palavra acerca da Reforma Protestante. Meus irmãos, bom dia, a paz e a graça do Senhor a todos. Amém. Como bem disse o nosso querido professor Caio Teles, hoje o Ministério de Ensino está na organização do culto, e é um culto em celebração aos 504 anos da Reforma Protestante. Esse evento que é um evento histórico e que tem a ver com a nossa vida, com a nossa doutrina, com a igreja evangélica no Brasil, propriamente dito. Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens que serão projetadas. Eu prometo ser rápido, até porque nós estamos aqui desejosos para ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para essa imagem e eu vou explicar um pouco sobre reforma, o legado da reforma nesses 504 anos. Com certeza você já viu essa imagem em algum livro de história do seu tempo de escola ou coisa do tipo. Mas aqui nós temos um episódio que é fundamental para a Reforma Protestante, no ano de 1517, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele fixou nas portas do castelo de Wittenberg as suas chamadas 95 teses. Até então, era o domínio da Igreja Católica no mundo ocidental, e assim também com todas as suas invencionices papais. E aí, em meio a tudo isso, criou-se uma prática comum da Igreja Católica naquele período, que era a venda de indulgências, onde também um outro homem chamado John Tetzel, ele saía vendendo essas indulgências pelos territórios de todo o Império, e aí ele chegou na Alemanha, né? E lá ele pregava as indulgências, que era justamente o quê? A compra, digamos assim, de um lugar no céu, uma garantia da vida eterna. E a famosa musiquinha, né? Quando a moedinha no cofre cai, uma alma do purgatório sai. E assim era o discurso de John Tetzel, né? Quase travei aqui. E aí isso criou-se todo um desconforto naquela região e chegou ao conhecimento desse monge, que também era professor na Universidade de Wittenberg, e ali ele propôs um debate, como era de costume na época. Esse debate começava quando era colocado meio que no mural, nas portas do castelo, as teses, suas afirmações, para que assim a comunidade acadêmica, a comunidade religiosa também debatesse acerca daquelas temáticas. E aí foi quando Lutero, o monge, ele foi lá e fixou o que nós conhecemos como as 95 teses, ou seja, 95 proposições para discursar, para discutir acerca da vida cristã, acerca da salvação, principalmente a doutrina da salvação. Esse era o grande carro-chefe da Reforma Protestante. Ou seja, como o homem, de fato, ele é alcançado por Cristo, como se dá essa salvação. A Igreja Católica, nesta altura do campeonato, já afirmava muitas heresias, certo? E aí causava um certo desconforto. Também existia toda a questão da arrecadação para a construção da catedral em Roma, e isso trazia também uma certa instabilidade econômica e política em toda a Europa. Mas foi justamente nesse dia, no dia 31 de outubro de 1517, que o monge fez esse desafio
de discutir e apresentar a sua posição acerca dessas temáticas. E aí o que nós temos de reforma protestante ou a reforma cristã religiosa que começou na Europa e aí ganhou todo mundo. Em meio a esse evento que se deu na Alemanha, outros países também, ok? Como a própria Suíça, também movimentos na França, já na Idade Média, movimentos também na própria Itália, com um grupo chamado Valdenses, enfim. Espíritos de reforma já aconteciam, né? Manifestações de reforma já aconteciam, assim também como nas Ilhas Britânicas, com muitos outros pré-reformadores, na República Tcheca, enfim. Em toda a Europa havia ali várias manifestações, movimentos acerca da reforma protestante, mas o estupim foi justamente esse dia. E depois desta afirmação, Lutero foi chamado para apresentar, né, se retratar diante do Papa Leão X, mas ele simplesmente rasgou a bula papal, afirmando que a autoridade maior da igreja não era o Papa, mas as Escrituras, a palavra de Deus. Em seguida, ele foi chamado também para apresentar a sua posição, para se retratar diante do imperador Carlos V, que nós chamamos de um evento de a Dieta de Worms, que é a próxima imagem, onde ele é chamado para se retratar diante do imperador, justamente para negar as suas afirmações e deixar de lado essa ideia relacionada ao protestantismo. Então, o que nós temos nesse evento histórico que é uma volta às Escrituras, uma volta àqueles pilares que nos fazem reconhecidos como verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo, uma volta à palavra. E diante desse embate, dessa situação de confronto do imperador, nós temos uma das mais belas conhecidas afirmações de Lutero e que se tornou também um dos pilares da reforma protestante, que é a nossa próxima imagem, onde ele é chamado para se retratar e ele diz: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e nem vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ou seja, a afirmação do monge a minha mente é cativa à palavra de Deus. Então, eis um dos grandes legados da reforma para nós hoje. Essa afirmação de que a nossa mente precisa ser cativa o quê? A palavra de Deus. E essa mensagem, apesar desses 504 anos, continua tendo seu grau de importância em nossos dias, no mundo em que vivemos, um mundo marcado por muitas questões que são contrárias à fé cristã. Eu e você, membros dessa igreja, precisamos também ter essa mesma afirmação. A minha mente é cativa da palavra de Deus. E que possamos afirmar isso. E a melhor forma de colocar isso em prática é ouvir a pregação da palavra de Deus e obedecendo às sagradas Escrituras. Então, que Deus nos abençoe e que possamos continuar firmes e fortes, caminhando o legado da reforma com a nossa mente cativa às Sagradas Escrituras. Amém. Amém? Vamos orar pela vida do nosso pregador desta manhã. Pode vir, pastor Nelson. Pastor, vou apresentar o pastor Nelson Ávila e vou orar por ele. O pastor Nelson Ávila é um amigo de longas datas. Ele já esteve aqui conosco em algumas ocasiões, né? E quando eu digo amigos de longas datas, é amigo mesmo, né? Nós estudamos no ensino fundamental, depois trabalhamos na mesma loja, fizemos seminário juntos, né? E aí ele foi pastoreado de um lado, eu fui para o outro. Então aqui a caminhada longa, desde os tempos ali das ruas de Nova Metrópole, né? E aí hoje ele é pastor e plantador da Igreja Batista em Taitinga, né? Ou seja, lá a terra dos presídios vai ser a terra do povo batista, né? Nelson vai chegar lá tirando os cativos, né? Espiritualmente falando, né? Então ele está lá no processo de plantação de igreja, uma igreja que está em fase de crescimento. Os irmãos depois podem acompanhar nas redes sociais, tanto do pastor Nelson, mas também da Igreja Batista de Itaitinga. E aí você pode também orar por essa obra, caso Deus toque no seu coração de contribuir, enfim. É um trabalho promissor. Então ore pela vida dele, casado com a Aline, pai do Jonas e da Chloe, e da próxima geração que há de vir, né? Mas ore pela vida do pastor Nelson por esse trabalho da Igreja Batista em Itaitinga, tá bom? Vamos orar por ele e pedir ao Senhor que use como instrumento em suas mãos. Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Nelson, que ele seja um instrumento vivo em tuas mãos, que ele fale com clareza, simplicidade e fidelidade, que teu Espírito use ricamente e que ele seja o instrumento do Senhor para nos chamar, ó Deus, a caminhar em conformidade com a tua palavra.
Abençoa a vida dele, o seu ministério na cidade de Taitinga, sua família, e que ele, Senhor, seja o teu instrumento para nós nesta manhã de domingo. Assim o abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Muito bom poder estar aqui novamente. O Tiago já falou aí, né? A gente realmente tem uma boa amizade já há muitos anos. Não lembro nem quantos anos, mas faz muito tempo. E os irmãos hoje estavam orando aqui no começo, né? Pelas chuvas. Eu só peço que não chova domingo à noite. Porque a nossa igreja lá, a gente está construindo o nosso prédio, então nós nos reunimos no sítio que não é coberto. Então, o resto dos dias pode chover à vontade, domingo à noite. Bom, eu queria muito pregar para os irmãos, mas o pastor Tiago já trouxe aí tudo que eu ia falar. Não, deu só um spoiler, né? Bom, vamos orar nesse momento. Vamos primeiro abrir a palavra novamente lá em Romanos capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, um texto que já foi lido aqui hoje, nessa manhã. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nos dê graça essa manhã, para termos os nossos olhos espirituais abertos, nosso coração aberto, para compreendermos a Tua palavra e recebermos essa palavra, nos apegarmos a essa palavra, vivermos por essa palavra. Que Teu Espírito nos conduza aqui essa manhã, fazendo aquilo que o homem não pode fazer, que é colocar esta palavra no mais profundo dos nossos corações e nos mudar por meio dela. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, hoje nós estamos comemorando aí esses 504 anos da Reforma Protestante, e o que eu quero trazer para os irmãos aqui é um resumo dos principais ensinos da Reforma, que ficou conhecido como os 5 solas da Reforma Protestante, tá? Quais são? Sola significa somente, né? Então, quais são esses 5 solas? Sola gratia, somente a graça. São palavras em latim, que era a língua culta da época, né? Acadêmica da época, teológica. Sola fide, que é somente a fé. Solus Christus, que é somente Cristo. Sola Scriptura, que é somente a Escritura. E soli Deo Glória, somente a Deus seja dada a glória. Então, esses 5 pontos aí, esses 5 solas, são basicamente um resumo dos pontos centrais ali da Reforma Protestante. Eu quero trazer aqui um esclarecimento para os irmãos acerca disso, tá? A grande pergunta que a gente tem que fazer logo de início é: como é que nós chegamos a esses 5 solas? E aí nós temos, é claro, que falar sobre uma figura que marcou a Reforma Protestante, que é a figura de Martinho Lutero. Hoje, 31 de outubro de 1517, né, lá naquela data, há 504 anos atrás, era Lutero que estava lá afixando as 95 teses. Então, se hoje nós comemoramos o dia da Reforma, é um dia que tem tudo a ver com o que Lutero estava fazendo naqueles dias lá, tá? Então, deixa eu falar rapidamente aqui um pouco sobre Martinho Lutero. Quem era esse homem? Ele nasceu numa família relativamente humilde, mas seu pai conseguiu recursos para que ele pudesse estudar, e Lutero se dedicou ao estudo ali das artes liberais, né? E depois ao direito. Seu pai queria que ele fosse um
advogado. E o pai de Lutero, ele era um pai muito severo. Ele chegava a disciplinar assim, às vezes a ponto de extrapolar os limites e chegava a tirar sangue mesmo de Lutero, né? Então Lutero, ele às vezes se lembra desse período da infância, às vezes com muita tristeza, com certa revolta assim das surras que levou. E o relacionamento dele com o pai dele não era um relacionamento assim muito próximo, né, amoroso. E a coisa vai piorar um pouco com um acontecimento na vida de Lutero. Um dia, voltando ali dos seus estudos, visitando sua família, ele é surpreendido por uma tempestade. E naquela tempestade ali, raios começam a cair, um raio atinge uma árvore que estava bem próximo de Lutero, lançando-o no chão, e Lutero estava ali apavorado, com medo de morrer. Esse período da Reforma era um período muito marcado, sim, período da Idade Média, muito marcado por esse temor da morte. Os quadros pintados naquele período, né, retratavam muito a figura ali do inferno, do juízo. Então, a morte era algo muito próximo da vida das pessoas. As pestes, né, que aconteciam ali devastavam a comunidades inteiras. É muito interessante que nenhuma família havia sido intocada pela morte. Toda família havia experimentado a morte de pelo menos algum filho naquele período. Então, as pessoas elas viviam nessa expectativa e nesse temor acerca da morte, sem nenhum tipo de segurança real sobre o que esperava por elas depois da morte. Então, Lutero era fruto do seu tempo e Lutero experimentava essas angústias, experimentava esse terror da morte. E o Lutero ele tinha uma consciência que às vezes nos falta, às vezes falta a muitos cristãos hoje, que era a consciência da sua pecaminosidade e a consciência da justiça de Deus. Então Lutero ele sabia que ele era um pecador e ele sabia que um dia estaria diante de Deus para prestar contas, e Deus era um Deus justo, não aceitava suborno. E a grande pergunta de Lutero é: como é que eu, com os meus pecados, posso comparecer diante de um Deus justo que punirá todo o pecado e posso sair de lá impune? Em outras palavras, quando eu estiver diante de Deus, eu serei condenado. Não há escapatória. Ele tem que punir o pecador. Lembra, Lutero, seus estudos ali sobre o direito, sobre a justiça, percebia isso, né? Um juiz justo não pode deixar pecados impunes. Então Lutero, ele estava ali nessa angústia, e de repente, no meio daquela tempestade, ele clamou aos céus, e ele disse: Santa Ana, né? Misericórdia, né? Ai meu Deus, né? Não, Santa Ana, provavelmente ali a padroeira da sua cidade, sua família. E ele clamou: ajuda-me, que se eu sair com vida daqui, eu vou dedicar a minha vida completamente ao serviço de Deus. E o que foi que aconteceu? Como ele não morreu, ele resolveu cumprir a sua promessa, e aquilo deixou seu pai irado. Mas Lutero foi lá e cumpriu a sua promessa, entrou para o mosteiro agostiniano de Erfurt, que era mais próximo ali da sua região. Deixa eu só aqui só passar o óleo da unção, é para a gente poder conseguir ir até o final. Então, o que aconteceu? Lutero entrou no mosteiro, e Lutero estava decidido a ser o melhor monge que ele pudesse ser, o melhor cristão que ele pudesse ser, e ele se entregou realmente à vida monástica, e ele tentou encontrar ali nas ferramentas que a religião fornecia para ele, a paz que ele tanto precisava, para poder um dia estar na presença de Deus. Lutero, por exemplo, quais eram esses instrumentos? Alguns deles. Um deles era o jejum. Lutero ele fazia jejuns prolongados, severos, a ponto de que aquilo chamou a atenção do líder da ordem. Ficou espantado com a magreza de Lutero.
Lutero estava só ali, como a gente diz aqui no Ceará, né? O couro e o osso, extremamente magro. Chega, o líder da ordem ficou espantado. É interessante porque a gente vê as imagens, né, com gravuras de Lutero, e geralmente ele é mais gordinho, né? Assim, um rosto mais assim, cheinho, mais arredondado, mas é porque essas fotos são de quando Lutero já estava casado, tá? Então, depois do casamento acontecem algumas modificações na vida do homem, né? Mas então assim, Lutero naquele período ali era no jejum profundo. E ele usava também a questão da penitência, o sacramento da penitência, não é? O pecado está ligado à carne, eu preciso mortificar a minha carne, porque senão eu vou passar mais tempo no purgatório, sofrendo lá. Então eu já começo aqui pagando pelos pecados que eu vou sofrer lá, né, para já ir diminuindo a minha conta. E o que acontece? Lutero lá, se chicoteando, até sair sangue, né? Em jejum profundo, acontecia o quê? Muitas vezes ele desmaiava. E muitas vezes a porta do seu quarto teve que ser arrombada para tirar ele com vida de lá, cuidarem dele, darem comida para ele, alimentarem ele ali. Lutero também usava um outro mecanismo, que era o da confissão auricular. O que era essa confissão auricular? Se alguém aqui já foi católico, sabe muito bem do que se trata, né? Aquele dia que você vai lá para o padre confessar os seus pecados para poder participar da ceia, né? Participar da Eucaristia. Então o que o Lutero fazia? Ele ficava meditando sobre os seus pecados. Quais eram os pecados que ele havia cometido? Ele fazia listas. Por quê? Ele ia confessar os pecados ao seu confessor e ia receber o perdão, a absolvição pelos pecados que ele confessou. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas e se tivesse algum pecado que Lutero esqueceu? Então naquele dia ele estaria diante de Deus, um Deus justo, e haveria ali um pecado pelo qual ele não recebeu perdão, porque ele não confessou aquele pecado e seria condenado por aquele pecado. Então ele ficava pensando e meditando, e quando chegava lá diante do seu confessor, ele começava a dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi esse pecado, aquele outro, eu pensei nisso, eu falei isso, e ele ia dizendo toda a sua lista de pecados. Um professor que a gente teve no seminário, o pastor Marcos Granconato, disse que às vezes Lutero, quando saía dali do seu confessor, no caminho de volta para o seu quarto, ele se lembrava: eu esqueci de confessar aquele pecado, e voltava, e confessava. E quando ele estava indo de novo, lembrava de outro, e voltava e confessava. Ele diz que às vezes o seu confessor, para já economizar tempo, dizia: eis que eu te absolvo de todos os teus pecados, inclusive dos que você ainda vai se lembrar, que era para ele não ter que ficar indo e voltando, né? Então esse era Lutero. Lutero, nesse processo profundo de angústia e busca por paz, uma vez conversando ali com o seu confessor teve uma ideia. Ele disse assim: Lutero, você precisa conhecer os místicos medievais, eles têm um caminho melhor para você. E qual era o caminho dos místicos? A ideia era o amor a Deus. Olha que caminho simples. Tudo que você precisa fazer para receber o pleno perdão e comunhão de Deus e ser aceito por Deus é amar a Deus. E Lutero disse: opa, esse caminho eu gostei, né? Eu vou amar a Deus. Só que depois não tardou para que Lutero descobrisse que é preciso amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, né? Toda a sua alma. E Lutero começou a se questionar: eu acho que às vezes eu não amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma. 24 horas por dia, cada minuto do meu dia, isso não é a realidade. Estou perdido de novo. Pensei que eu estava aqui entrando por um caminho de paz, mas estou perdido novamente. Essa era a angústia de Martinho Lutero, a crise que ele possuía no seu coração. Certa vez Lutero foi visitar Roma, foi pagar uma promessa. Olha como ele era um homem religioso. Foi subir as escadarias de Roma de joelho. E ele ficou espantado com o que ele encontrou ali em Roma. A imoralidade, a prostituição, monges, bispos, pessoas da igreja tendo relacionamentos com prostitutas. Enquanto as pessoas comuns passavam necessidades profundas, ele sentava ali com aqueles homens e eles estavam comendo e bebendo profundamente ali, se embriagando até em cálices de ouro, de prata,
E aquilo deixou Lutero profundamente assim, em crise com a situação da igreja, situação espiritual, moral da igreja. Então, no meio dessa crise, o confessor de Lutero teve mais uma ideia. Ele disse para ele: Lutero, sabe o que você está precisando? Você está precisando é pastorear. Olha aí que conselho maravilhoso, né? Chega um estudante, seminarista da igreja para conversar com o pastor, e diz assim: pastor, eu estou em crise, não sei se eu vou ser salvo ou não. Aí o pastor pega e diz assim: não, você precisa pastorear, né? Precisa ir para o ministério logo. Mas aí Lutero foi para Wittenberg, e ali ele foi concluir os seus estudos. Ele já era um monge ordenado, digamos assim, já havia celebrado a missa, inclusive com a presença do seu pai. E ele então foi para Wittenberg terminar os seus estudos e ser professor na Universidade de Wittenberg, professor de teologia, Bíblia e teologia. Ele se tornou um doutor, Martinho Lutero. E ali ele começou a ensinar sobre os Salmos, ensinar sobre alguns livros bíblicos, até que ele chegou no livro de Romanos. Esse livro que nós lemos aqui, ele chegou nesse texto que nós lemos do verso 17, e que é basicamente o texto assim, marca da reforma protestante, E quando ele estava lendo esse texto, ele entrou em crise de novo, porque olha o que o texto diz, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que significa Evangelho? Quem lembra? Boa notícia, boas novas, ok? Aí o texto diz, porque no Evangelho, a boa notícia, é revelado o quê? A justiça de Deus. Pronto, Lutero agora entrou em crise de novo. Eu pensava que a boa notícia era revelada a misericórdia de Deus, a graça de Deus, Jesus, o amor de Deus, mas a justiça de Deus, como é que isso pode ser uma boa notícia? Lutero confessa que chegou um momento na vida dele que ele olhava para essa expressão, a justiça de Deus, e ele tinha ódio dessa expressão, a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus significava que ele seria condenado, porque ele não era justo. A justiça de Deus só evocava para Lutero a ideia de condenação. Como é que pode ser uma boa notícia que Deus é justo? Isso para mim que sou injusto é má notícia, porque significa que eu vou ser condenado. Será a crise de Martinho Lutero. Então Lutero, ele vai se envolver na luta com esse texto para tentar entender o que esse texto revela, tá? E a primeira coisa que nós vamos destacar aqui, o primeiro sola que nós vamos destacar, eu vou já explicar um pouquinho sobre esse sola, é o sola fide, somente a fé. Vamos já entender onde é que Lutero chegou com essa ideia. Mas o pastor Tiago já falou aqui para nós hoje, que também, ali naquele contexto, naquele período, havia toda uma prática dentro da religião institucional, do catolicismo romano, que também vai levar Lutero a uma crise. Quando ele vai entender aqui essa doutrina, que a gente está chamando aqui de sola fide, mas mais conhecido como a justificação pela fé somente. Quando ele vai entender isso, ele vai entrar numa crise, numa luta com essa prática que acontecia ali, que era qual? A prática da venda de indulgências. O que era a indulgência? A indulgência era um documento da igreja conferindo perdão para os pecados. Então, havia lá a figura do John Tetzel, que foi lá com esse propósito: olha, venda a indulgência aí o quanto você puder, porque nós estamos precisando de dinheiro para terminar a construção da Basílica de São Pedro, ainda falta um bocado, tem umas partes que é de ouro, então está faltando muito dinheiro aí, vá lá vender as indulgências. E o John Tetzel era um vendedor de indulgência assim, muito bom. Ele chegava na cidade, por exemplo, aí ele ia pregar, aí quando ele começava a pregar, ele dizia assim: essa noite eu ouvi um gemido que vinha lá de dentro do cemitério. Era uma alma que estava gemendo no purgatório. Eu não consegui identificar se era o gemido de uma mulher, de um homem, de uma criança, de um idoso,
Podia ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seu filho, o seu vizinho, o seu amigo, está lá sofrendo no purgatório. E sabe de uma coisa? Você pode tirá-lo de lá. Quando a moedinha cai no fundo da caixinha, uma alma pula do purgatório para o céu. Você pode comprar uma indulgência, o perdão dos pecados dele. Você comeu hoje? Tomou café? Almoçou? Você está mais preocupado com o seu bem-estar do que com os sofrimentos daquele que está lá. Você poderia ter usado o dinheiro para comprar uma indulgência e tirar aquela pessoa que estava lá sofrendo no purgatório, seu ente querido. Meu amigo, minha amiga. Essa parte aí ele não falou não, ou talvez falou, né? Não sei. Então esse era o John Tetzel vendendo as indulgências, tá? O pastor Marcos Granconato aqui dizia, né? Que John Tetzel ainda tinha aquele lema: fazemos qualquer negócio. Que chegou uma vez uma pessoa para ele e disse assim: olha, deixa eu perguntar uma coisa, dá para comprar uma indulgência, o perdão de um pecado, por um pecado que eu ainda vou cometer? E o John Tetzel: dá, com certeza, ele passa no cartão em 4 vezes, né? Fazemos qualquer negócio, é um pouquinho mais caro, mas dá certo. Então diz que aquela pessoa comprou aquela indulgência, e quando foi no outro dia, quando o John Tetzel estava saindo da cidade, cheio de dinheiro, com as vendas das indulgências que ele havia realizado, aquela pessoa chegou para ele e disse assim: perdeu o Playboy, né? Passa para cá. E ele disse assim: rapaz, você não pode fazer isso. Ele: epa, peraí, olha aqui o documento, eu já paguei o preço, já paguei pelo perdão do meu pecado, estou perdoado. E disse que o John Tetzel naquele dia levou um cano, né? Não pôde reclamar, porque havia vendido aquela indulgência. Então, o que acontece? Dentro do pensamento medieval, o batismo, ele vinha para lavar os pecados, né? Levar embora o pecado original. Mas o grande problema era: e depois do batismo? Como é que a gente lida com os pecados que a gente vai cometendo depois do batismo? E era aí que a Igreja Católica tentava dar algum tipo de resposta. Tinha a penitência, que eu já falei aqui, você já vai logo pagando o preço dos pecados aí, se autoflagelando. Tinha as indulgências, o perdão dos pecados, que você vai comprando já aí esses perdões. Tinha a missa, né? Onde você podia ali interceder pelas almas que estavam no purgatório, participar da ceia, né, da Eucaristia, onde o pão ia se transformar em carne. Então você podia comer ali a carne de Jesus, com cabelos, com unhas, com os intestinos, com tudo misturado ali, né? E você comia aquilo, e aquilo lhe dava graça, para que você pudesse ir recebendo aí seus méritos de Jesus e os méritos que você precisava para a salvação. Então havia toda uma série de questões aí que eram colocadas para resolver esse problema dos pecados posteriormente cometidos. A grande questão é qual era a base para isso. A base geralmente estava na tradição da igreja, não estava nas Escrituras. E quando Lutero começou a estudar as Escrituras, ele então se surpreendeu. Quando ele chega aqui e diz: o Evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Que justiça é essa que o Evangelho revela? A princípio, a luta de Lutero era a justiça de um Deus santo que condena o pecador, ou a justiça que o Deus Santo exige de mim. Eu tenho que chegar lá com essa justiça, essa autojustiça para ser salvo, mas isso não é uma boa notícia. Como é que eu entendo isso? E se a gente passar um pouquinho mais para frente no capítulo 3, nós vamos entender a resposta de Paulo sobre essa questão. Ele começa a partir do verso 21, dizendo, por exemplo: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé
em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que ele está ensinando aqui. Essa justiça que o Evangelho revela, não era nem a minha justiça pessoal, que eu consegui através dos meus esforços, dos meus méritos, fazendo tudo isso que a igreja colocava para mim, e nem era a justiça com a qual Deus condena o pecador. Essa justiça era uma justiça que Deus, Ele dava de presente para aquele que tinha fé. Que justiça era essa? A justiça conquistada por Jesus Cristo, a redenção de Jesus. Era uma justiça de graça, gratuitamente, por sua graça. Ora, se é pela graça, é de graça, mas é uma redundância aqui para enfatizar esse fato de que é de graça, completamente graça. O que foi que Lutero entendeu aqui? A figura era como de um tribunal. O juiz estava ali pronto para dar a sentença, e a sentença do juiz diante de mim, de você, culpados, condenados, seria o quê? Condenado. O juiz só podia dar duas sentenças: ou ele ia dizer condenado, ou ele ia dizer justificado. Ou seja, não deve mais nada, a dívida foi paga. Mas se eu sou pecador, é claro que o juiz ia dizer condenado. Os meus crimes são evidentes, os meus pecados são evidentes. Mas o que aconteceu naquele momento? Graça maravilhosa. Jesus entra no tribunal, ele se coloca no meu lugar e ele diz: eu vou receber a condenação no lugar dele. Aquele que crê em Jesus, portanto, não recebe a condenação sobre si. Essa condenação é desviada e ela cai sobre Jesus. E ele agora, aquele que não merecia nada, por causa do que Jesus fez, pagando completamente a sua dívida, recebe agora o perdão dos pecados, a justiça de Jesus, a justiça conquistada por Jesus. O Pai agora, o juiz, olha para ele e diz: você não deve mais nada, está justificado. Então, o que Lutero entendeu? A salvação é somente pela fé. É quando eu creio naquilo que Jesus fez por mim. Eu recebo de graça, eu não preciso pagar indulgências, eu não preciso açoitar as minhas costas, me castigar, porque o Filho de Deus já recebeu castigo no meu lugar. Eu não preciso ter medo se o Pai ele vai me receber ou não, porque o Filho de Deus pagou completamente a minha dívida. E quando eu criei tudo aquilo que Ele fez, o perdão dos pecados é depositado na minha conta. O Pai olha para mim e não me considera mais um pecador condenado, embora eu ainda seja pecador. Ele me considera justo diante dos seus olhos, porque Ele vê o sacrifício do seu Filho, o sangue do seu Filho. Então é pela fé somente, sola fide. Agora Lutero vai entender uma coisa interessante também, é que a própria fé com a qual eu creio e recebo todos os benefícios da obra de Cristo, essa fé é dom de Deus, é uma atuação da graça de Deus nas nossas vidas. Em outras palavras, uma discussão que existia era sobre a vontade do homem, o arbítrio do homem. Aqui a gente vai entrar na questão do segundo sola gratia, somente a graça, tá? A pergunta era: a vontade do homem, o arbítrio do homem, ele está enfermo, está manchado ali pelo pecado, está enfermo pelo pecado, ou ele está morto no que diz respeito às coisas espirituais? Essa era uma disputa que havia. Lutero e ninguém vai negar que o homem ele toma suas próprias decisões, ele toma as decisões porque ele quer tomar as suas decisões, é pela sua vontade. Só que o que Lutero vai trazer aqui à tona é que para que o homem possa se voltar para Deus, desejar a Deus, se agarrar a Deus, colocar a sua vida completamente nas mãos de Deus, confiar completamente em Deus, a graça precisa fazer uma operação
profunda e libertar a vontade dos grilhões, do cativeiro do pecado. Ressuscitar a vontade do homem para Deus. Então essa era a ideia de Lutero. Ele escreveu até um livro chamado do servo-arbítrio, ou seja, da vontade escrava, da escravidão da vontade. Um livro ali que era uma resposta que ele dava a uma outra obra que falava sobre o livre-arbítrio, né? Então Lutero teve esse debate ali, tá? E aí o que acontece? Lutero entendeu, é preciso fé para ir a Cristo, para receber os benefícios da obra de Cristo. Porém, essa fé é impossível de ser realizada, de ser exercida, se não houver primeiro uma operação da graça dentro de mim, produzindo, me libertando para crer, libertando-me para colocar completamente a minha esperança e confiança no Senhor. Ao longo da história, houveram alguns movimentos negando isso. Por exemplo, você tinha o movimento pelagiano, lá no início, Agostinho, final do século IV, século V ali, já teve uma disputa com o monge chamado Pelágio. E Pelágio dizia o quê? Olha, você não precisa de graça nenhuma. O homem ele tem completamente capacidade em si mesmo para obedecer a Deus. E assim ele conquistar a sua salvação. É pelos méritos do homem que o homem é salvo. Depois veio um outro movimento chamado de semi-pelagiano. Esse movimento dizia o quê? Olha, o homem, ele realmente, sua vontade está enferma, enfraquecida pelo pecado original. Então, ele realmente precisa da graça. Só que essa graça, ela vem ao homem depois que o homem dá um passo na direção de Deus. Primeiro o homem, por si mesmo, tem que dar esse passo na direção de Deus. E depois a graça de Deus, ela vem cooperar, ajudar o homem a perseverar, permanecer andando com Deus. Isso era a ideia do semi-pelagianismo. Outros teólogos medievais apontavam para outras questões. Eu já falei aqui, né, a ideia de que o batismo, ele infunde uma graça dentro de nós, bota uma graça lá dentro do nosso coração que começa a trabalhar na nossa vida, o batismo. E depois disso, o que você faz? Então você já começa pela graça, mas você tem que perseverar pelas obras. Você tem que fazer as penitências, a ceia, a obediência à igreja. Tomás de Aquino, por exemplo, chegou a dizer de uma tal de fé implícita, que era o seguinte: o homem, ele pode não entender nada sobre o evangelho, sobre Jesus, ele pode não entender nada. Tudo que ele precisa fazer é o quê? Ser obediente à igreja, se submeter à igreja, porque a igreja é dispenseira da graça de Deus, e a igreja então vai transmitir essa salvação, porque esse homem, por ser obediente, ele tem uma fé implícita. Essa seria a ideia. Olha os conceitos, as ideias que estavam sendo pregadas nos dias de Martinho Lutero, ok? E Lutero vai dizer: não, a graça de Deus, ela precisa vir com poder, o Espírito de Deus precisa vir e mudar o coração de pedra, e colocar no lugar um coração de carne, um coração sensível a Deus, como havia pregado o profeta Ezequiel. E agora então, remover as escamas dos olhos, trazer o homem da morte espiritual para a vida espiritual, e agora esse homem vivo pode olhar para Jesus e ver Jesus como ele nunca havia visto antes, e colocar ali toda a sua confiança, a sua fé. Então é pela fé, mas é preciso primeiro uma operação da graça, e esse ato pessoal de colocar a minha confiança em Deus. A igreja não pode crer no meu lugar, crer por mim. Essas coisas não resolvem o meu problema. Eu tenho que ter essa operação da graça e crer, confiar completamente, pessoalmente em Jesus. O homem não começa pela graça e depois se mantém por obras, pelos seus méritos, pelos seus sacrifícios. Não, é graça do início ao fim. É como a gente viu aqui, né? Em Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é justiça que eu obtive, eu confiei, e essa justiça foi dada a mim, ok? Pela graça. Nós lemos no capítulo 3, né?
gratuitamente por sua graça, pela graça. Ok, mas qual é o lugar então das boas obras na fé cristã? Afinal de contas, a Bíblia também diz que nós temos que viver agora uma vida de boas obras. No finalzinho de Efésios, capítulo 2, verso 10, Paulo vai dizer isso, que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Qual é o lugar dessas boas obras? A grande questão é que as boas obras são a marca de uma fé verdadeira. É a marca da nova vida que foi operada na pessoa pela graça. A ideia é sola fide, é somente pela fé, é sola gratia, é somente pela graça, mas essa graça e essa fé não vêm desacompanhadas. Elas trazem junto agora essa nova vida que vai se revelar por meio de boas obras. A graça vai produzir uma nova criatura em você. E como é que eu sei que você creu de verdade? Como é que eu sei que você foi alvo, alcançado pela graça? É porque eu olho para você e eu vejo uma nova vida. Você ainda é pecador, mas você não é mais aquele que você era antes. Você agora é um pecador arrependido que não quer mais viver aquela vida de antes. Você quer viver agora essa nova vida que agrada a Deus. Isso é obra da graça. Isso acompanha a fé verdadeira, a fé salvadora. Então, é isso aqui que Lutero entendeu e que ele pregou, tá? Agora, é verdade que o homem, ele é salvo por méritos. Espera aí, pastor, acabou de dizer que é pela graça e pela fé. Como é que o senhor está dizendo agora que o homem é salvo por méritos? Só que esses méritos não são dele. Ele é salvo pelos méritos de Jesus, os méritos de Cristo. E aqui está o terceiro sola, solos Cristo. Somente Cristo é que nos salva. Os méritos dele é que nos salva. Nós vimos aqui em Romanos 3, foi pela obra dele, a redenção que há em Cristo Jesus em nosso lugar. Ele fez tudo o que eu e você éramos incapazes de fazer. A graça, ela transforma a nossa vida para que nós possamos ir até Jesus. A fé é essa mão que estende para receber as bênçãos conquistadas por Jesus. Agora, a justiça de Cristo é aquilo que pagou completamente a nossa dívida. A justiça dele. O justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado, no lugar do pecador, recebendo a punição pelos nossos pecados e pagando completamente a nossa dívida. Quando Lutero entendeu isso daqui, ele entendeu que a morte de Jesus naquela cruz era a resolução do seu problema. Como é que eu posso entrar na presença de Deus e não ser condenado por um Deus justo? Porque o Filho dele tomou o meu lugar na cruz e pagou completamente a minha dívida, de modo que o Pai não vai cobrar de novo a mesma dívida. Quando Lutero entendeu isso daqui, irmãos, lembra aquele homem que vivia com aquele fardo da angústia, do medo da morte e da condenação. Quando ele entendeu isso, é como, ele vai descrever, é como se os portões do paraíso se abrissem para ele. E ele então experimentasse agora uma paz que ele nunca tinha conseguido experimentar antes. Somente por Cristo, pelo que ele fez, não pelo que eu faço, pelo que ele fez, é que eu posso obter a salvação. E aí, quando Lutero entendeu isso, surge uma outra pergunta, né? Antes de fazer essa pergunta, só um detalhe aqui. Ok, Jesus pagou completamente os meus pecados, e isso garante a minha salvação diante do Senhor. Mas e quando, depois que eu me converti, o Senhor veio ao meu encontro, me transformou, e eu criei em Jesus, depois que isso aconteceu, como é que ficam os pecados que eu cometo depois disso? Porque eu continuo sendo um pecador, né? Lutero disse, nós somos ao mesmo tempo justos, porque o Senhor nos declara como se justo nós fôssemos, como se não tivesse pecado nenhum por causa do que Jesus fez. Mas ao mesmo tempo nós somos pecadores, porque nós ainda cometemos pecados. Como é que a gente resolve essa questão aí? O que nós vamos entender é que esses pecados que nós cometemos depois, eles prejudicam o nosso relacionamento com Deus, mas eles não
prejudicam a nossa salvação. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu inclusive pelos pecados que nós ainda vamos cometer, porque senão, no último dia, nós estávamos perdidos do mesmo jeito, certo? Então o que acontece? Quando o crente verdadeiro, que foi alcançado pela graça, transformado por Jesus, ele ainda tropeça e cai, porque ele ainda é pecador. João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Ele ainda tropeça e cai. O que acontece? O relacionamento dele com Deus, ele fica abalado. O Espírito Santo se entristece pelos nossos pecados. Nós começamos a sentir dúvidas, abalados por dúvidas. Se eu fui salvo, por que eu estou fazendo isso? Mas a maneira que o Senhor determinou para resolver esse problema é o arrependimento e a fé. Uma das teses de Lutero era exatamente essa, de que o arrependimento não é só aquele arrependimento inicial, é um arrependimento que deve ser vivido e experimentado a vida toda. Então toda vez que nós caímos e pecamos, se você foi salvo de verdade, um crente de verdade, você não vai ficar deitado no pecado, acostumado no pecado, tranquilo no pecado. Você vai se arrepender de novo, e você vai confessar os pecados para o Senhor, e você vai ali verdadeiramente receber de novo esse perdão do Senhor, esse relacionamento aproximado, experimentar de novo a bondade da presença do Senhor. Então essa é a ideia. Mas voltando aqui, por que funciona desse jeito a salvação? Pela graça, essa obra da graça que leva à fé, por meio do sacrifício de Jesus. Por que é desse jeito? É Deus operando em todo momento. Não sou eu, não é o meu esforço, não é o que eu faço. Por que é desse jeito? Olha o outro sola da reforma aqui. Soli Deo glória, para que toda a glória no final seja dada somente a Deus. Quando nós chegarmos diante do Senhor naquele último dia, estivermos ali diante dos portões do paraíso, imagina que tivesse alguém lá na porta, um anjo, né? E está lá com o livro, e ele olha para você e diz assim: por que eu devo deixar você entrar aqui? O que você responderia? Vou até beber água enquanto você pensa. Será que você poderia dizer assim: porque eu fui crente demais na minha vida? Pode olhar aí, olha aí a minha história, você vai ver. Eu fiz tudo certinho. Tem alguém aqui que diria isso? Fiz tudo certinho, eu mereço. É isso? A única resposta que a gente vai poder dizer é o seguinte: olha nos livros, e você vai ver que o meu nome está escrito aí, escrito em vermelho, com o sangue do Filho de Deus. Ele pagou completamente a minha dívida. É só por causa do que Ele fez por mim que eu posso entrar. Ninguém vai entrar lá batendo no peito dizendo: eu fiz por onde, eu mereço, eu paguei o preço. Todos nós vamos entrar lá dando toda a glória a Deus e dizendo: foi porque Ele fez, foi porque Deus fez essa obra, foi porque Deus deu o seu Filho, foi porque Ele operou no meu coração. Toda a glória a Deus, toda a glória a Deus. Quando a gente chega no capítulo 4 de Romanos, Paulo vai dizer, verso 1 em diante, ele diz: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. O que o texto está dizendo? Quando Abraão chegar lá, ele vai dizer o quê? Senhor, deixa eu entrar aí, porque eu trabalhei muito, fiz por onde, e a salvação é o meu salário, é o pagamento de todo o meu esforço, é isso? Se não, tudo que Abraão fez e o que nós fazemos é confiar num Deus que justifica os ímpios, num Deus que olha para nós, pecadores, ímpios, que não merecemos nada, e diz: justificado, não deve mais nada, porque o meu filho pagou, e nós vamos dar toda a glória a esse
Deus. Agora, nós perguntamos anteriormente, quando a gente falou sobre aquelas práticas invencionices da tradição humana, né, ali do catolicismo romano, nós perguntamos qual é a base, e nós vimos que não tem base. Mas agora nós questionamos, ok? Qual é a base que levou Lutero a se levantar contra toda essa tradição construída ao longo de séculos pela igreja? Qual é a base? E aonde nós vamos chegar? Nosso último sola escritura, somente as escrituras. O pastor Tiago mencionou hoje a dieta de Worms, né? Quando Lutero estava lá diante do imperador. E qual foi a resposta de Lutero? Lá não teve debate. Lutero pensou que ia poder discutir teologicamente ali e tal, mostrar por que ele acreditava no que ele acreditava. Não teve debate. Ele diz assim: você tem que se retratar e pronto. Lutero disse assim: pois me dê um dia para eu examinar as coisas que eu escrevi. Depois de um dia, Lutero chegou lá e disse assim, aquilo que nós lemos aqui, né? A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Se me for provado pelas escrituras onde eu errei, eu renuncio. Mas se não, a minha consciência está cativa à palavra de Deus e eu não posso ir contra a consciência. E que Deus me ajude, porque Lutero sabia. 100 anos antes, tinham matado um homem que defendia as mesmas ideias que Lutero, John Huss. Tinha sido queimado na fogueira. John Huss recebeu um salvo-conduto, que era uma autorização que garantia para ele a segurança. Ele ia poder ir lá, defender as suas ideias, ia poder voltar em segurança. Só que todo mundo já sabia. Ninguém leva em consideração salvo-conduto para herege. Então, se Lutero fosse condenado como herege, era a morte. Não ia, o salvo-conduto dele não ia valer para nada. E Lutero só não morreu porque o príncipe lá, o Frederico o Sábio, né, da Saxônia, intercedeu em favor de Lutero e mandou sequestrar Lutero naquela dieta lá, senão ele tinha morrido. Sequestrou ele, botou ele lá dentro de um castelo, ficou lá escondido. Foi lá que ele traduziu a Bíblia para o alemão. E aí, quando Lutero estava lá escondido, deixou a barba crescer, adotou um novo nome, Cavaleiro Jorge, né? E só saiu de lá quando ele ouviu as notícias de que a coisa estava complicada. Haviam se levantado um pessoal extremado lá em Wittenberg, e Lutero entendeu: eu tenho que voltar lá, eu tenho que ir para lá. Mandou uma carta para o Frederico, e ele disse assim: eu não vou poder lhe garantir a sua segurança, a sua proteção. Ele disse: eu não estou pedindo isso, eu vou lá e seja o que Deus quiser, que Deus me ajude. Então, sola escritura, o que isso significa? Lutero não estava dizendo com isso que a tradição devia ser jogada fora. Não. Lutero entendia, a tradição ela é importante. A tradição são o que aqueles homens piedosos do passado que vieram antes de nós, eles estudaram sobre a palavra de Deus, meditaram sobre a palavra de Deus, as conclusões a que eles chegaram. Os concílios, os grandes concílios da igreja são importantes, porém, quando ele olhava para trás, ele via que a tradição ela se contradizia. Os homens não eram infalíveis, não eram inerrantes. Papas se contradiziam, concílios se contradiziam, pais da igreja se contradiziam. Então Lutero entendia: nós precisamos de uma base mais segura. E qual base vai ser essa? Somente a palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Lutero não usou essa expressão, ele usou a expressão infalível, mas era isso que ele queria dizer. É porque ela é palavra de Deus e não tem erro, que nós podemos confiar completamente no que ela diz. Até hoje, os católicos romanos, eles dizem o seguinte, que a autoridade da igreja, a Bíblia é a autoridade, mas a autoridade da igreja é maior do que a Bíblia. Porque eles vão dizer que foi a igreja que deu a Bíblia, a igreja que disse o que era a Bíblia e o que não era. Irmãos, nunca existiu um concílio na história da igreja, onde a igreja se reuniu e disse assim: olha, agora nós vamos decidir aqui o que é Bíblia e o que não é. Não. Quando a igreja se reuniu em concílio para condenar os hereges que estavam começando a tentar arrancar algumas partes da Bíblia, o que a igreja disse foi o seguinte: olha, nós estamos aqui para dar o nosso testemunho do que a gente recebeu. Nós recebemos esses livros aqui, ó. Foram esses livros que nós recebemos dos apóstolos e dos cooperadores dos apóstolos.
A igreja não diz, nós estamos aqui para dizer o que é Bíblia e o que não é, não. Nós estamos aqui para testemunhar sobre o que nós recebemos. O que chegou às nossas mãos de Cristo, dos seus apóstolos, foi isso aqui. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. E foi fundamentado nela que Lutero se levantou contra todas as ameaças religiosas e inclusive governamentais dos seus dias. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, mais uma vez, lembrando dessas verdades que haviam sido soterradas por séculos de tradição, mas que estavam lá na palavra de Deus e que foram resgatadas mais uma vez na Reforma Protestante. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeira coisa, a Reforma é um testemunho da graça de Deus. Só Deus podia ter feito aquilo. É um retorno ao Evangelho de Jesus. Lutero e os outros reformadores junto com eles cometeram muitos erros, tá? Lutero, ele também pisou na bola feio em muitas coisas, assim como os outros reformadores. Mas a causa que Lutero começou ali, ela prosperou e chegou até nós, porque não era a causa de Lutero, era a causa de Deus. Era o Evangelho de Deus, era a glória de Deus que estava em jogo, e Lutero foi só um instrumento imperfeito, para que a verdade perfeita do Senhor pudesse resplandecer mais uma vez. Segunda coisa que a gente entende é que, irmãos, Wittenberg era um lugar minúsculo, escondido lá no meio da Europa, tá? Um lugar pequeno. Se você for lá, eu não tive a oportunidade de ir, mas a gente consegue ir pelo Google Maps, né? Consegue ver umas imagens da época, pesquisar aí. Você vê, irmãos, é quase que uma rua só, assim. É um negócio pequeno, tá? Wittenberg. E nesse lugar minúsculo e insignificante aqui, Deus levantou o homem e fez com que a sua mensagem rodasse o mundo inteiro. Porque o poder era de Deus. Lutero, uma vez conversando com seus amigos sobre a reforma, ele disse assim: irmãos, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo, eu só preguei, ensinei, escrevi, e a palavra de Deus fez tudo. Isso nos lembra, irmãos, que Deus pode usar mesmo nós, pequenos aqui nesse estado, né? Na Caucaia, às vezes a gente pode se entender assim, esquecidos, né? O que pode vir de bom da Caucaia? Só tem índio lá. Eu estou falando isso brincando, viu? Porque eu morei a Caucaia a vida toda. Mas às vezes a gente escuta essas brincadeiras, né? Pois Deus pode usar às vezes essa igreja aqui, pequena, escondida do mundo, para trazer um grande impacto. Não só aqui nesse bairro, não só aqui nessa cidade, não só aqui no nosso estado, mas até para além disso. Ele pode usar as coisas pequenas e insignificantes desse mundo para fazer o seu nome proclamado, grandioso e conhecido. A gente pode confiar nisso, crer no Senhor. Penúltima coisa que eu queria destacar, tá? Essas verdades, elas precisam ser proclamadas vez após vez. É por isso que a gente faz eventos como esse, né, do dia da Reforma Protestante, para trazer à memória de novo essas verdades, porque se a gente não pregar, não ensinar essas verdades, elas vão ser soterradas, escondidas, esquecidas pelas invencionices dos homens, porque nós somos mestres em inventar coisa, mestres em distorcer coisas. Calvino que dizia, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente é mestre em fazer o que não devia. Como é que estão os evangélicos hoje, 504 anos depois da Reforma? Será que eles ainda se lembram que é sola gratia? Que é somente pela graça de Deus? Ou será que hoje muitos crentes não estão pensando por aí? Não, fui eu. Eu fui lá, tive a boa ideia, decidi, sou eu agora que vou ser crente, e Deus veio depois só me dar uma ajudinha, né, na caminhada. Será que eles ainda lembram sola fide? Somente a fé? Quantos hoje não estão aí inseguros, com medo, né? Ah não, eu cometi esse pecado, perdi minha salvação, e agora? Mas a salvação não tinha sido comprada, garantida por Jesus? Mas não, mas Jesus pagou só ali os primeiros pecados, depois agora é comigo, sou eu, no meu esforço, na minha luta. Onde é que está o solos Christus? Onde é que está o sola fide? Onde é que está o sola escritura? Quantos que se dizem crentes hoje não têm basicamente enterrado a Bíblia com um monte de invencionices?
Você vai num culto, às vezes, irmãos, tem de tudo, só não tem palavra de Deus. A migalha da palavra de Deus ainda ali, às vezes pela misericórdia do Senhor, alguém pega aquilo ali e se converte. Invencionices, tradições humanas que foram inventadas de novo e tem soterrado a palavra de Deus. Precisamos ensinar de novo essas verdades. E por fim, a reforma é um exemplo de coragem para nós, exemplo de coragem, de sacrifício desses homens. Eu falei sobre Lutero aqui, sequestrado, excomungado, o pastor Tiago mencionou, né? Recebeu lá a bula papal, ela tinha um prazo, tem tantos dias aí para você se retratar. Lutero esperou até o último dia, que era para não dar mais tempo de voltar atrás. Foi lá no meio da praça pública e queimou aquela bula papal. Lutero, ele nunca quis criar uma nova igreja, uma nova denominação, ele amava a sua igreja. Ele era um católico. E ele queria ser católico, só que ele via os problemas, ele via os erros, ele via distorções, e o que ele queria era uma reforma. Não era construir uma casa nova, era reformar aquela casa. Ele foi expulso, ele foi condenado. Um excomungado, ele não podia receber ajuda de ninguém para dormir, para comer. Qualquer um podia matar e não ia ter nenhum sangue nas mãos, porque era um excomungado. O risco que esses homens correram de morte, muitos outros morreram mesmo. Zwinglio, por exemplo, morreu num campo de batalha. Os anabatistas, quantos anabatistas? Tinha um grupo que era pacifista radical. Então eles não, quando vinham pegar eles, prender eles não lutavam. Aí diziam assim: vocês estão dizendo aí que tem que se batizar de novo, que o nosso batismo infantil não valeu? Eu vou batizar vocês agora. Amarravam eles todinhos, amarravam a corda no pescoço deles, uma pedra bem pesada, e jogavam dentro do rio. Por causa da sua fé. Calvino foi expulso de Genebra. Quando estava lá fazendo a reforma, expulsaram ele. Depois mandaram chamar ele de volta. Isso tudo nos ensina o que, irmãos? Sacrifício, perseverança, de homens que entenderam. A glória de Deus está em risco. E por causa da glória de Deus, eu posso me sacrificar. Isso vale tudo. Isso vale a minha vida, a glória de Deus. As Escrituras ensinam isso. E eu tenho que ser fiel àquilo que a Escritura me diz. Se a Escritura diz, então eu tenho que obedecer, não há outro caminho. Que o testemunho desses homens do passado, mesmo com todos os seus erros, possa nos inspirar hoje a permanecermos fiéis, a nos sacrificarmos pela verdade do Senhor, para a glória do seu nome, para vermos o seu reino avançar e os perdidos serem alcançados. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, meditando sobre estas verdades, ó Deus, sobre o que o Senhor fez. Foi o Senhor que fez. O homem não seria capaz de produzir isso, mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor agiu na história. O Senhor levantou homens imperfeitos para trazer de volta a perfeição da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a andarmos nessas pegadas, não reproduzindo os erros, mas permanecendo fiéis no legado positivo que eles deixaram para nós, naquilo que eles acertaram, a gente possa continuar firmes, ó Deus, deixando para a próxima geração, da mesma maneira, um legado para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Nós queremos agradecer o pastor Ávila, porque é muito importante, como ele bem falou, nós lembrarmos da nossa história, de por que nós estamos aqui, não é? De por que nós nos reunimos dessa forma e adoramos dessa forma, porque a palavra é o centro para nós, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e o único e suficiente, e porque só a Deus deve ser dada toda a glória, e porque nós sobrevivemos e aqui estamos pela graça. Então nós louvamos a Deus por isso. É um privilégio muito grande, meus irmãos, a gente ter na nossa igreja hoje o pastor Nelson, ter o pastor Tiago também, são dois professores excelentes. Nós temos no nosso Ministério de Ensino realmente muita gente capacitada
E visto que hoje é um culto, né, realizado pelo Ministério de Ensino, eu gostaria que os irmãos dessem mais valor à nossa escola bíblica. Nossos professores são excelentes, são muito bem preparados, são pessoas que se dedicam àquilo que repassam à igreja, e nós temos a tristeza de, às vezes, na nossa escola bíblica, não contar com um bom número de irmãos participando. A gente sabe que, hoje em dia, numa vida corrida, há muitas dificuldades, mas a gente sabe também que há muitas heresias por aí, e a gente precisa se proteger. Então, nessa proteção, a melhor coisa que existe é o ensino da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus. Então, eu queria aproveitar para convidar os irmãos, aos domingos, às 18 horas, estar aqui conosco, aprendendo mais a palavra de Deus. A gente está tendo, sábado, deu um bug na cabeça. Sábado, 18 horas, está aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos vendo uma panorâmica dos livros do Novo Testamento, tem sido muito edificante. Então, sinta-se convidado, por favor. Amém? Obrigado, pastor, mais uma vez, pastor Nelson. E, meus irmãos, eu queria fazer um pedido a vocês hoje, né? Nós teremos uma sessão extraordinária para definir algumas coisas muito importantes, né? Uma delas, a mais importante de todas nesta manhã, é a questão da redefinição do salário pastoral. Nós, como Igreja Batista, nós prestamos conta de tudo, né? Dos seus dízimos, das suas ofertas e de absolutamente tudo que você coopera e como isso tem sido usado. E uma das coisas que nós vamos definir hoje é uma redefinição de salário pastoral, e nós gostaríamos muito que os membros que aqui estão pudessem permanecer após o culto para essa sessão extraordinária. Eu peço 30 minutos do domingo de vocês a mais, que serão esses 30 minutos gastos nessa pauta que nós iremos tratar posteriormente, tá certo? Nós vamos encerrar o culto, eu vou orar, teremos 5 minutos para vocês irem ao banheiro, alguma coisa, e aí depois de 5 minutos retomamos, e durante 30 minutos nós vemos o que Deus pode fazer em 30 minutos aqui, né? O que a gente pode decidir em 30 minutos. E o que não puder ser decidido, a gente deixa sobre a mesa para a próxima sessão, ok? Eu não vou fazer com vocês, não, vamos definir hoje, e aí de repente 1 hora, e você sair daqui 11h30, meio-dia. Eu já sofri isso em outras igrejas e não achava legal, não. Então eu quero deixar 30 minutos de sessão, se os irmãos concordarem. Os membros dessa igreja que aqui estão, levantem as mãos, os membros. Ok, pode baixar a mão. Como eu não sou o carrasco e mando em tudo aqui, vocês precisam apoiar comigo, se desejarem assim. Os que apoiam que sejam a próxima sessão, daqui a pouco, 30 minutos de sessão, levantem a mão. Ok, podem baixar. Vimos que estão a maioria, então daqui a 5 minutos, retomamos com a sessão, com 30 minutos de duração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado porque nós aprendemos mais e alguns de nós recordaram coisas que já aprenderam, mas que é muito importante, como disse o pastor Nelson, guardar no coração para podermos assim, ó Deus, entender como o Senhor agiu na história para que a tua igreja pudesse se manter pura, para que a tua igreja pudesse, ó Deus, por tua graça, estar aqui neste mundo ainda e abençoando e salvando vidas para a tua glória. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Graças te damos ao Espírito Santo que transforma corações. Bendito seja o Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada em todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. 5 minutos e voltamos.